Então, na tarde de hoje, nós vamos ter duas experiências que são muito significativas para o momento que a gente está vivendo. Uma experiência é a experiência da professora Isa Magalhães, que vai falar um pouco com a gente sobre inteligência emocional, e a outra é uma experiência que quem vai trazer para a gente é a nossa querida professora Ellen, né? E vai contar um pouco para a gente da experiência dela e da metodologia que ela utilizou para processos avaliativos em tempos de pandemia. Hoje nós temos a honra de estar aqui, de chamarmos para essa sala a professora Isa Magalhães, né? A professora Isa Magalhães discute essa questão da inteligência emocional, ela vai compartilhar com a gente um pouco tudo isso, né? Vai desmistificar e destrinchar também alguns conceitos para a gente, mas muita gente pode estar pensando, falar de inteligência emocional dentro da educação, como, por quê? Né? E a gente estava aqui nos bastidores fazendo os testes e estava batendo um papo com a professora Isa, aprendendo um pouco com a experiência dela, né? E em tempos de pandemia, eu penso que é mais do que urgente nós discutirmos essa temática da inteligência emocional. Não só para a gente lidar com as frustrações e as perdas e os lutos que os nossos alunos estão vivenciando, mas também para que a gente possa lidar com as perdas e os lutos dos próprios servidores de educação, né? Foram muitas perdas nesse período. E a equipe da secretaria também saber acolher todos esses sentimentos e também acolher os seus técnicos. Então, professora Isa, a gente agradece a sua disponibilidade de poder estar aqui conosco. Que pena que o tempo é curto, mas a gente promete um outro momento, né, só falando e discutindo inteligência emocional. Bem-vinda, eu vou passar a palavra à senhora agora, né, e desde já agradeço a sua disponibilidade. Olá, olá, boa tarde, boa noite, né, a todos vocês. É um grande prazer estar aqui na Undime Pará, no programa, né, que vocês estão realizando tão bacana, porque eu acho que nesse momento, quanto maior comunicação e maiores trocas de experiência, eu acho que importante, porque estamos todos, de certa forma, perdidos, né? Há um momento de grande ruptura, há um momento de grande transformação, né, no nosso planeta como um todo, e a educação está sendo profundamente impactada. Então, falar de educação emocional, falar de inteligência emocional, antes de mais nada, é falar de educação emocional. Então, se toca na inteligência emocional por ser um termo mais conhecido de todos nós. Contudo, a minha especialização, o meu foco é na educação emocional, que é algo que vem antes da inteligência emocional, porque é quando nós vamos desenvolver as competências da inteligência socioemocional, principalmente focado para a escola. Bom, eu trouxe uns slides para ficar mais fácil, né, essa contextualização e vocês conseguirem entender melhor esse assunto que, de certa forma, já muita gente fala, mas que gera sempre muitas dúvidas, muitas interrogações, tá? Então, eu vou colocar aqui no modo de apresentação, e aí nós vamos trabalhar com esse conceito aqui, tá bom? Ok. Muito bem. Vocês estão, tá ok? Vocês estão vindo a compartilhar. Muito bem, gente. Eu venho de uma empresa chamada Ludes, que foi desenvolvida exatamente para programas de educação emocional ou socioemocional nas escolas, de acordo muito com os indicadores da BNCC. Tá? Então, eu sou uma especialista em educação emocional. Opa, desculpa. Desculpa, acabei interrompendo aqui, desculpe. Compartilhar aqui. Ok. Falar um pouquinho de mim,
né, rapidamente para vocês entenderem qual é as minhas experiências, tá? Então, eu sou especialista em educação emocional, com pós-graduação em inteligência aplicada à família, à escola e organizações pelo Instituto CRIAP de Portugal, tá? Sou graduada em História pela UERJ, tá? Tenho formação em Psicologia Transpessoal, pós-graduação em Gestão de Pessoas pela FIA-USP, especialização em Desenvolvimento de Gestores pela Fundação Dom Cabral. Sou ex-professora de História do município de Fortaleza, então eu entendo muito bem a luta e o prazer, e, enfim, o estresse e tudo que é estar numa sala de aula, e eu acho que a grande felicidade também, tá? Eu sou escritora com mais de 25 títulos publicados em áreas diversas, autora de projetos como Prevenção e Ação, Educação Emocional para Educadores, Convivência com Pais, Cuidando de Nós, enfim. E eu desenvolvi uma abordagem que eu intitulei chamado Educação Transcomportamental, que abrange toda essa experiência que eu acabo de colocar aqui para vocês. Gente, mas vamos entrar aqui no assunto que nos trouxe hoje, que né, da nossa fala aqui com vocês nesse fim de tarde tão maravilhoso. Socioemocional, os novos paradigmas na educação. Então, antes de falar de inteligência emocional, nós temos que falar deste assunto que tem, de certa forma, feito a cabeça, as pessoas têm se preocupado porque tem se falado muito e tem muitas ideias, muitas coisas lançadas e poucas práticas. Esse que eu acho que é a grande ansiedade de todos os educadores, né? Muitas teorias e poucas práticas, e como eu vou fazer, como eu vou colocar, principalmente depois que a BNCC nos trouxe, né, as 10 competências a serem aplicadas, principalmente a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª, que tem muito a ver com as questões socioemocionais. Então, eu coloco o seguinte, gente, a educação do século XXI, ela é holística, ela é transdisciplinar e ela é sistêmica, tudo isso junto e misturado, tá bom? Cada conceito desse, né, é diferente, mas no todo eles se assemelham, se juntam para dar esse novo olhar à educação do século XXI, que requer o desenvolvimento dessas competências, né? Porque nós temos que trabalhar com os nossos alunos de uma forma integral. Então, quem é esse ser integral? Não é educação integral no sentido de turno, mas é no sentido de formação desse ser integral, que é a educação do pensar, do sentir, de agir desses alunos, desses estudantes, tá? Então, nós temos como conceito de inteligência emocional algo muito simples, ok? Saber administrar as próprias emoções e entender as emoções dos outros. Termos criado pelo psicólogo americano, tá? Que chama-se Daniel Goleman. O Daniel Goleman lançou um livro aí no final dos anos 90 chamado Inteligência Emocional e deu um boom aí na cabeça da maioria das pessoas porque ele veio colocando o seguinte: nós não somos só seres racionais cognitivos, né? E ele traz uma pesquisa que já vem aí de muito tempo, com vários outros psicólogos, mas ele conseguiu traduzir de uma maneira muito simples para o grande público, por isso acabou virando aí uma febre, né? As pessoas falarem de inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, por que ficou tão assim falada? Porque é uma inteligência que nós podemos aprender. Todos nós nascemos com inteligência, com emoções. As emoções, elas são biológicas. Elas têm a função da nossa sobrevivência. Então, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, nós vamos sentir emoções. Contudo, o Daniel Goleman, ele trouxe o conceito de dizer o seguinte: olha, gente, ok, todos nós temos emoções, mas nós podemos, sim, desenvolver competências para trabalharmos essas emoções de uma maneira que nós tenhamos um pouco mais de autocontrole. E falando nisso, nós vamos falar do quê? Principalmente alguns temperamentos que têm maior dificuldade. Então, o Daniel, ele trouxe esse conceito aqui das várias competências, como autocontrole, tomada de decisão responsável, habilidades sociais, consciência social, autoconhecimento, né? O autocontrole dessas emoções, tanto na escola, isso em sala de aula, como na família, para a comunidade, e com uma mudança cultural da nossa sociedade como um todo. Mas antes de chegar à educação emocional, à inteligência emocional, como eu coloquei para vocês, nós temos que trabalhar a educação emocional, que é o desenvolvimento dessas competências para que tenhamos, então,
essa inteligência aplicável, ou seja, aplicarmos no nosso dia a dia essas competências que vão fazer a diferença na nossa gestão, na gestão das nossas emoções e a gestão das emoções de outras pessoas, ou seja, a compreensão dessas emoções, como empatia, comunicação, enfim, outras, né? Eu estou falando isso mais rápido, porque o assunto ele é muito complexo, ele é muito profundo, e eu quero dar uma pincelada aqui rápida para vocês, tá? Bom, desafio das escolas em tempo de crise, que esse é o nosso grande momento agora, como lidar com os conflitos de maneira educacional, gente. Então, nós temos um conflito, nós temos uma crise sanitária violenta em termos mundiais, e houve e vai haver ainda mais grandes transformações. Como uma historiadora, como professora de história, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que todas as grandes crises dentro do nosso planetinha, né, ocasionou mudanças profundas na nossa sociedade. E é o que está acontecendo, que vai acontecer realmente ainda mais daqui por diante, nos próximos anos. E nós, que fazemos a educação, temos que estar preparados. Então, principalmente a escola, ela tem que se preparar para esse novo momento. Então, uma nova realidade, a pandemia nos mostrou e nos jogou nessa outra realidade, e isso requer uma reflexão coletiva, ou seja, a retomada das aulas, seja presenciais ou híbridas, né, exige um momento de reflexão com toda a comunidade escolar para novos planejamentos, além dos conteúdos chamados normais, né, no nosso antigo paradigma, porque agora, gente, nós entramos para valer no paradigma da complexidade, com Edgar Morin, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, quem não conhecer, por favor, busque pesquisar, porque ele é um filósofo realmente da nova, eu acho que da nova educação, né? Ele traz conceitos, ele e vários outros, mas eu gosto muito da visão dele, porque ele vem explicando para a gente o que é esse novo momento, antes desse novo momento acontecer. Então, ele já estava fazendo, né, trazendo essa nova consciência, tá? E um outro ponto que eu acho, assim, extremamente importante, tá? É o acolhimento dos professores. Os profissionais mais desafiados, né, ao transformar suas práticas de um dia para o outro. Por isso, tem muito a dizer e a escola tem o dever de ouvi-los. Então, mais do que qualquer momento, agora, nesse momento, nós temos que acolher os professores. E que acolhimento seria esse? Primeiro, nós temos que ter uma escuta afetiva, né? Entender o que está acontecendo com cada um dessas pessoas, de uma maneira individual e coletiva, obviamente, tá? E isso passa por um mapeamento socioemocional e um planejamento de acolhimento da comunidade escolar. Então, aí tem algumas sugestões, como questionário situacional para os professores, visando conhecer as dificuldades e a saúde, né, das emoções, a sobrecarga de trabalho, os lutos, perdas, expectativas futuras, como gostariam de ser acolhidos. Então, nós só podemos planejar algo a partir do momento que nós conhecemos a nossa realidade. Não temos como planejar nada, absolutamente nada, sem conhecermos essa realidade. Acredito que muitos de vocês já devem estar, obviamente, fazendo isso, né? E porque esse é a minha pesquisa, é o meu trabalho, né? Eu vi, entender, acolher, para que nós possamos, então, a partir daí, desenvolver projetos e programas que possam ter eficácia, né, para cada momento, para cada situação da escola, tá? Então, para isso, nós temos um planejamento estratégico das ações de acolhimento e enfrentamento dos desafios com a retomada das aulas, sejam aulas presenciais ou híbridas, ou as duas juntas, como nós sabemos que vai acontecer aí durante mais algum tempo. Aliás, eu acho que a situação, né, as aulas híbridas, elas serão algo muito normal, mesmo porque nós estamos aí com as metodologias ativas, onde a sala de aula invertida ela é uma técnica muito interessante. Então, eu acredito que nós vamos chegar a alguns métodos, né, didáticos bastante interessantes para que esse momento já nos trouxe, né, como experiência, e que lá na frente eles vão ser melhor trabalhados, ampliados, né, como tudo na vida, né, porque é exatamente a experiência que vai fazendo com que a gente melhore a nossa prática, tá? E uma das pontos que eu tenho colocado muito claramente para as escolas é a escrita das regras sanitárias da escola para compor a narrativa única sobre essa questão. Obviamente, isso é algo que muitos estão fazendo, mas isso tem que haver uma
escuta de geral, para que haja realmente um compromisso de maneira geral, tá? Então, nós temos alguns exemplos de ações de acolhimento, como escuta afetiva, mural de homenagem para as pessoas da comunidade escolar que faleceram pela Covid, ritual de gratidão nas salas de aula, gente, isso é muito importante, tá? Jornal das boas notícias, tá todo mundo muito cansado, muito emocionalmente estressado, né? Emocional, físico, mental, espiritual, estamos todos no nosso limite. Então, criar algumas alternativas para boas notícias vai ser um bom ar para todos nós, né? Manual com práticas de autocuidados, como respiração, voz, relaxamento, alimentação, exercício físico e outros também são ideias importantes para esse momento e que passa pelo nosso processo de inteligência emocional, ou seja, utilizar a inteligência emocional de forma prática no nosso dia a dia. Né? Como eu coloquei antes, nós falamos muito de inteligência emocional, mas nós esquecemos não, pessoas, a maioria das pessoas não sabe bem como é que é a aplicabilidade desse processo no dia a dia, tá? E isso aqui, gente, é algo que normal para a escola, ninguém está inventando a roda, apenas nós vamos ampliar o processo metodológico dentro da escola para caber nesse momento a educação socioemocional. Que, como já coloquei, essa BNCC já traz aí indicadores, já traz aí várias ideias maravilhosas. O que falta agora é uma prática, tá? E o meu trabalho vem muito baseado na neurociência, que mostra a importância das competências socioemocionais no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós aprendemos aquilo que tem significado para nós, porque o processo de aprendizagem está muito junto, obviamente, ele é memorização, e a memória está exatamente em alguns pontos do nosso cérebro ligado às emoções. Está no hipocampo, que tem a ver uma ligação aí com o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, tá? Então, é uma educação que acontece em 2 níveis, competências intrapessoais, ou seja, atividades para o desenvolvimento das competências intrapessoais, que é a consciência emocional, a regulação emocional, a autonomia emocional, para só depois nós começarmos, então, o desenvolvimento das competências interpessoais, que são as habilidades socioemocionais de relacionamento, né? E habilidades de vida e bem-estar, habilidades de comportamento, habilidades que nós vamos utilizar, ou competências que nós vamos utilizar na nossa vida, no mundo, para o nosso bem-estar e a nossa felicidade também, tá? Então, a Ludes, que é a empresa que eu represento, oferece uma solução de aprendizagem socioemocional através de uma abordagem pedagógica e materiais didáticos próprios, focado nas metodologias ativas e uma visão transdisciplinar. Gente, eu vou falar muito claramente da Ludes porque é a minha experiência, né? Eu desenvolvi e criei essa empresa exatamente para que eu tivesse uma liberdade maior de poder oferecer a educação, poder oferecer às escolas essa experiência, essa pesquisa que vem da minha vida inteira, né? Seja como professora em sala de aula, seja como psicoterapeuta, seja como consultora que eu fui também de empresas, né, de organizações. E a escola também precisa de um processo organizacional, né? Então, nós trabalhamos as competências cognitivas em conjuntos com as competências socioemocionais. As duas se complementam, as duas se dão, uma dá suporte à outra. Não é um processo, eu vou trabalhar as cognitivas agora e trabalhar as emocionais agora. Não. As duas, elas são trabalhadas em conjuntos, e isso que a BNCC ela vem trazendo muito claramente, mas, obviamente, com atividades, né, diferenciadas, né, porque trabalhar a língua portuguesa requer um tipo de didática e trabalharmos com empatia requer outra, né? Mas as duas estão interligadas, tá? O desenvolvimento dessas competências, melhor dizendo, dessa forma, tá? Então, a Ludes Consultoria e Programa de Educação Socioemocional, nós trazemos o quê? Uma assessoria para a implantação de um programa de educação socioemocional visando o desenvolvimento de projetos transversais em conformidade com as indicações da BNCC. Então, nós trabalhamos muito com esse processo de assessoramento, por quê? Porque o Brasil é imenso, gente. Cada escola, cada região tem uma cultura, tem uma necessidade diferente. Então, não dá para a gente ser uma fórmula de bolo. Tá? A escola tem que pesquisar, tem que diagnosticar quais são as competências mais importantes para aquele momento.
Por exemplo, escolas que estão em zona de profunda violência têm que desenvolver algumas competências ligadas à cultura de paz, ligada ao desenvolvimento interior de cada um para a cultura de paz. Então, tudo isso tem que ser pensado, analisado, planejado, mas nós estamos num momento limite. Nós não temos mais muito tempo de ficar enxugando gelo. Nós temos que ir para uma prática porque a nossa sociedade, ela exige isso. Então, mais do que nunca, temos que partir para ações. Então, nós temos que, nesse momento, capacitar os nossos professores no ensino das competências socioemocionais através da educação. Aí eu vou falar da minha experiência, né? Que eu utilizo a educação transcomportamental e o uso de metodologias ativas para as aulas presenciais ou remotas. E para isso nós criamos vários programas e materiais pedagógicos próprios, tá? Para gestores, professores, alunos e familiares. E, gente, essa é a metodologia usada nos projetos da LUDES, tá? Educação Transcomportamental. Em 2018, eu lancei esse livro, Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes, que é a formação do ser integral através da educação do pensar, sentir, agir para interagir, por meio do desenvolvimento das competências socioemocionais com valores humanos. Atenção, valores humanos são as emoções em ação, são comportamentos, tá? Então, nós temos o foco na integração das 3 forças relacionais humanas, ou seja, nós vamos trabalhar com eu, a minha relação comigo mesmo, como lidar comigo, autoconhecimento, autoestima e várias outras competências. Nós vamos trabalhar com o eu, tua relação com o outro, né? Como lidar com os outros, comunicação, relacionamentos. Nós vamos lidar com eu, nós, que é como lidar com a comunidade, com o social. Gente, cada relação, nível relacional desse exigem competências diferentes e, consequentemente, exigem atividades diferentes para esse processo, tá? Como a visão sistêmica para novos comportamentos. Então, nós temos os eixos pedagógicos da educação transcomportamental, que é, primeiro, nós trabalhamos com a identificação dos temperamentos. Atenção, professores. Procurem entender o temperamento dos seus alunos. Mas, primeiro, se compreenda. Entenda qual é o seu temperamento, para depois você começar um processo de identificação só por olhar a postura, você já vai saber. E aí, isso vai facilitar o processo que nós chamamos hoje de professor-mentor, que é, com toda certeza, os próximos passos metodológicos em sala de aula. Então, trabalhamos com as matrizes de reconhecimento eu, tu, nós, que são as competências socioemocionais com valores humanos, e o método ICRE é identificação, compreensão, regulação e expressão emocional. Claro que isso é muito mais profundo, mas eu estou aqui dando uma pincelada para que vocês tenham curiosidade, tá, de conhecer, de aprofundar o nosso método, né, que a gente tem trabalhado com o maior afinco para desenvolver, e precisamos muito, muito do apoio dos professores para que isso possa acontecer com mais e mais efetividade nas escolas, né? E aí, para isso mesmo, gente, nós trabalhamos também com um programa de educação emocional para educadores, que começa exatamente trabalhando o professor na sua individualidade, o professor enquanto pessoa, não só enquanto profissional, mas em primeiro lugar enquanto pessoa. Por quê? Porque aquela história da força, né? Da relação, da força relacional, eu comigo mesmo, tá? Então, curso de formação e educação emocional para educadores à distância, através de videoaulas gravadas em uma metodologia ativa, que é a gamificação e aprendizagem baseadas em projetos. Uma carga horária aí de 120 horas no certificado. Nós temos um material totalmente didático, bastante interessante, com um livro, Eu Me Amo, Tu Te Amo, Nós Nos Amamos, né? E um caderno de autotransformações com várias e várias atividades aqui para trabalhar esses 3 níveis, tá? Que é competências emocionais, um primeiro nível, né? Aprendendo a se conhecer, as competências socioemocionais, que é aprendendo a conviver, e as competências comportamentais, aprendendo a fazer para ser. Vocês já viram aí que nós temos aí um pezinho nas 4, né, pilares da educação para o século XXI, tá? Eu não vou
explicar cada um dos módulos para não tomar muito tempo aqui também, porque nós temos aqui um tempo limitado, ok? Mas quem tiver interesse, por favor, nos procure. Bom, gente, aqui nós temos os materiais pedagógicos, educação socioemocional desenvolvido para cada faixa de idade. Nós temos a Força do Meu Herói, que são jogos, que é uma metodologia totalmente gamificada, com caderno de atividades, jogos, bem divertidos. Isso aqui para adolescentes, Fundamental 2, adoram. Né? A coleção Cuidando de Nós, que são um livro com temas atuais, bullying, prevenção às drogas, comportamento sexual, projeto de vida para adolescentes. O Mundo das Emoções, que é o Fundamental 1. A coleção Convivência com Pais nas escolas. Ou seja, são vários materiais desenvolvidos para a nossa metodologia. Então, nós não trabalhamos com livros no conceito tradicional, nós trabalhamos com a metodologia, os livros foram desenvolvidos exatamente para acompanhar esse processo metodológico que eu acabei de falar para vocês, tá? E nós temos também os livros de projeto para as famílias, porque nós temos essa visão transdisciplinar, sistêmica. Eu tive a oportunidade também de começar uma formação em pedagogia sistêmica, que é muito interessante. Nós trazemos a força da família para a escola, e isso dá um resultado fantástico, gente. Então, o objetivo, encontro, palestra e materiais para sensibilizar as famílias da importância da educação emocional e da sua participação nesse processo como força atuante na escola. Então, nós temos Família Unida pela Paz e a família participativa, juntos somos mais fortes. Isso aqui é alguns exemplos que eu trouxe para vocês, de alunos, né, que vêm desenvolvendo nossos projetos, livros interativos, onde participam totalmente no processo de interação, né, com a metodologia. Nós trabalhamos ultimamente com o município de Caucaia, com 22 mil alunos do Fundamental 1, foi uma experiência fantástica, né? Recebemos muito feedback bacana. Ou seja, nós temos trabalhado aí com vários municípios aqui do Ceará e de outros municípios, e o feedback é muito legal. Então, eu só tenho a agradecer e ser profundamente grata, né, a todos os professores que têm trabalhado, que têm desenvolvido, que têm dado realmente a sua participação na nossa metodologia. Tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E quem tiver maior interesse, por favor, a Norte Rio Consultoria nos representa aí no Pará, tá bom? Professora Isa, a gente agradece. Realmente foi apenas para dar um gostinho, né? Para nos deixar assim, com um gostinho de quero mais, né? Vamos pensar aí numa possibilidade da senhora vir com um tempo maior e a gente poder aproveitar mais, fazer perguntas, né? Apesar de que se fala muito de inteligência emocional, mas entender essas práticas metodológicas e apropriar-se disso para poder, primeiro, fazer consigo, depois fazer na secretaria, fazer com os educadores, com a equipe pedagógica, e depois vivenciar isso com as crianças, eu acho que para este momento ela é fundamental. Então, sim, assim, com muita pena, a gente entende que foi um tempo muito curto, mas a gente quer um momento mais específico, um momento assim maior. Foi para colocar a balinha, né? E deixar o gostinho de doce. Foi só para dar um toquezinho. Só para dar um toquezinho. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? A gente se compromete num outro momento de fazer um espaço onde as pessoas possam também tirar suas dúvidas, né? Interagir, né? Infelizmente, o nosso pouco espaço de tempo não nos permite fazer isso agora. Mas obrigada de coração pela sua disponibilidade, né? A senhora é uma pessoa muito requisitada nacionalmente, já renomada, e disponibilizou um pouquinho desse seu tempo para dividir aqui com o nosso Pará um pouco do que seria essa inteligência emocional e como que a gente pode estar executando isso dentro das nossas escolas. Obrigada mesmo, obrigada de coração. Eu que agradeço, tá, Kátia? Onde me parar, e também desde já, deixamos as portas abertas para que a senhora possa vir mais vezes, compartilhar mais vezes de um tema como esse. Muitíssimo obrigada. Gratidão.